fazer conta sem sentido. Então hoje a gente não vai ver nenhum método de calcular integral indefinida. Nós vamos entrar no conceito de integral definida com uma aplicação, né, com uma motivação de calcular área de uma região. Okay? Isso aí eu pergunto para você, o que é uma área? É um espaço. É um espaço. O que é um espaço? É uma área. É uma área. Vulgo dicionário Aurélio, né? Você vai lá no Aurélio, ele vai lá. Aí você vai lá na outra palavra e te manda para a anterior. Argumento circular. E aí? O que é uma área? Região demarcada? Vamos lá. Isso aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Desse ponto A até esse ponto B. Esse aqui tem, sei lá, 50 centímetros. Isso aqui é uma área? Não, isso aí é o quê? Comprimento. Então, para eu pensar em área, ele tem que pensar numa região. Então, por exemplo, eu tenho essa. E aí eu quero saber alguma coisa sobre essa região, certo? E aí, eu posso ter uma outra região assim, ó. Então, essa aqui é a região A e essa aqui é a região B. A pergunta que eu faço é, deixa eu entender um pouco mais. A pergunta que eu faço para vocês é, qual que é maior área? A ou B? A. A? Será? Será B? Como é que vocês? Certo? Quanto vale a área de A? Quanto vale a área de B? E aí? O que vocês podem usar para resolver esse problema? Integrar em dois segundos. Não, mais simples, não é simples, assim, nível de seres humanos normais. Assim, de senso popular. Né? A altura da base. Isso, eu preciso de uma medida de padrão, né? Então, posso fazer um negócio aqui para vocês? Ó? Vou pegar aqui um quadradinho assim, ó. Quadradinho, né? Vou supor que esse quadradinho tem 1 por 1. Então ele tem área 1 vezes 1, que é 1. 1 o quê? Metros, centímetros? Metros quadrados. Não importa, vamos colocar aqui, ó. 1 unidade de área, certo? Pode ser centímetros, pode ser metros, depende da escala que você está trabalhando nessa projeto. E aí agora eu vou pegar esse quadradinho e vou preencher ele aqui, ó. Eu venho aqui e coloco um quadradinho. Mas eu posso colocar aqui vários, né? Vou apagar essa parte aqui só para questões práticas. Então eu tenho ali vários quadradinhos esse daqui. Cada um deles vale 1. Quantos quadradinhos eu tenho? 15, né? Então, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, área de B, isso aqui é igual a 15 unidades de área. Considerando isso aqui uma unidade de área. Eu peguei um modelo, peguei uma escala para eu poder comparar essas duas figuras. E agora, como é que eu calculo a área dessa? Coloco os quadradinhos também, né? Então vou lá, coloco o quadradinho aqui, coloco outro quadradinho aqui, coloco outro quadradinho. Qual que é o problema aqui? Eu não vou conseguir preencher os espaços vazios, né? Por exemplo, olha só, bem aqui, ó, tem um espacinho aqui, ó, que eu não consigo, né? Não cabe um quadrado desse aqui. Mas não cabe um quadrado desse grande, o que eu posso fazer com ele? Posso subdividir em quadradinhos menores. Então, por exemplo, eu posso dividir isso aqui em, sei lá, 16 partes. Então agora eu tenho esse pedacinho aqui pequeno aqui,
ele vale 1 sobre 16 unidades de área. Agora, esse pedacinho pequeno eu posso colocar ele aqui. Eu aqui e coloco ele aqui. E aí eu vou fracionando isso, preencho tudo, certo? E aí eu consigo medir e dar um valor para isso aqui. A área disso aqui é não sei o que, unidade de área. Se esse valor for maior que esse, essa área é maior que esse. É assim que a gente basicamente calcula a área, usando, claro, sempre alguma coisa de referência. Então isso aqui é a nossa unidade de medida de referência. Ok? Para que serve isso? Se alguém falar que é porque vai cair na prova, não tem problema. Aqui calcula com talvez. Uma linha desse. Pode ser, eu estava pensando uma coisa mais filosófica. O que serve para você? Para que serve a conceito de área na sociedade? Determinar o espaço. Não é espaço, certo? Qual que é a importância de determinar o espaço? Determinar o espaço. Brincadeira, brincadeira. Faz isso. Determinar o espaço. Saber quantas vezes alguma coisa foi determinada cabe. Isso. Que tem a ver com o espaço. Tem um espaço, tem que saber quantas. Será que eu consigo colocar uma coisa lá dentro? E daí eu tenho que saber se vai ter espaço suficiente. Quem será que usa isso? Se você pegar, por exemplo, um terreno, né? Muitos de vocês aí já iniciaram a vida, né? Tem um negócio assim, quem casa, quer casa, né? Aí a pessoa vai comprar o terreno. Qual que é a primeira pergunta que você faz? Uma das primeiras perguntas que você faz para o dono do terreno quando você vai comprar? Qual é o metro quadrado? Qual que é a metragem quadrada? Você quer saber quanto que vale aqui de frente e de fundo, certo? Então, por exemplo, esse terreno poderia ser 10 por 25, 10 por 30. E aí você tem ali, sei lá, 250 metros quadrados, 300 metros quadrados. Para que você precisa dessa informação? Determinar o Construção, né? Ué, você vai construir, não é? Então você tem que passar por arquiteto. Ele não pode construir, por exemplo, uma casa que tenha 15 metros de largura se o seu terreno tem 12. Então ele precisa saber as medidas e também ele não pode fazer um negócio muito apertadinho. Então ele precisa saber das medidas. Então a área ela é um conceito que é importante até nos dias de hoje. Só que agora ele vai voltar bastante. Ele vai voltar lá na época de Arquimedes, vou voltar ali até lá na época de Eutóxio. Mesmo nessa época, o conceito de área já era uma coisa importante, certo? Eu vou falar antes da gente ir, deixa eu só ler o dicionário. Não é o Aurélio, certo? Só ficar tranquilo, não vai ser recursivo. Mas ele diz o seguinte: tá pequenininho, mas vou deixar vocês aí. Área, né? Seção compreendida dentro de certos limites, certo? Aí entre parênteses, área de construção, área de uma cidade, por aí vai. No esporte, no campo, espaço determinado a partir da linha do gol. Tem ali aquela área. É uma área, né? Área do gol. Área do gol. Se cair, o que acontece? Fazer falta lá dentro, certo? Mas não é essa área que a gente está falando. Ou geometria, medida da superfície de uma figura geométrica, né? Então, você tem uma figura geométrica. A gente está pensando nesses dois sentidos. É uma extensão compreendida dentro de certos limites e a medida da superfície. A gente está querendo calcular quantas unidades de área cabe ali dentro. Ok? Beleza. Quanto vale essa área? 12. 12. Mais alguém? Está pequenininho aqui, ó. Aqui é 4. Certo? E aqui é 3. Vamos desenhar. Então você tem. Acabou de comprar seu terreno, né? Aqui está no 4 e aqui está no 3. E aí você tem essa região aqui, ó. Quer calcular quanto vale essa área? Só você pegar o tamanho da base e multiplicar pelo tamanho da altura. 4 vezes 3. 4 vezes 3 eu tenho 12 unidades de área. Ok? Bem tranquilo, né? E agora? Ainda está no 4. 4 aqui e 4 aqui. Quanto vale? Sobre 2. 8 unidades. Eu tenho 4. Tenho 4.
quero calcular a área desse triângulo aqui. O que é o eixo? Base vezes a altura dividido por 2. Mas por que tem que dividir por 2? Isso, olha lá. Quando eu era aluno, eu ficava impressionado porque os professores passavam a forma da área do triângulo, mas não explicava por quê. Eu falei, por que tem que dividir por 2? Por que tem que dividir? Porque você constrói um retângulo, você divide ele por 3. Eu sei calcular a área do retângulo, eu sei, 4 vezes 4, dá 16. Só que é metade do retângulo. Então, 16 dividido por 2, 8 unidades de área. Ok? É? Assim, mas é tão fácil. Preparados? Posso passar o slide? Pode. Segurem na cena. Segurem na carteira. E as três? Acabou essa área. Acabou a brincadeira, né? Sabe brincar? Então, o que acontece? Isso daí, na verdade, é um problema bem mais antigo. Esse problema remonta lá da época de Arquimedes, da época de Eudoxo, onde não existia o conceito de limite, não tinha derivada, não tinha integral, não tinha nada disso, certo? E como é que eles calculavam, por exemplo, áreas, né? Arquimedes, ele postulou a seguinte pergunta, né? Ele colocou a seguinte pergunta. Eu tenho um círculo, e aí vamos simplificar aqui, vamos supor que esse círculo tem raio 1, ok? E aí, a pergunta natural que tinha na época era o seguinte: qual que é a área desse círculo? Como é que eu calculo essa área do círculo? O que vocês aprenderam? 2 pi. Como é que era? R ao quadrado, não era uma coisa assim, né? Tinha uma formulinha lá, que eu nunca me lembro da fórmula, um monte de fórmula lá. Aí como é que é o volume de uma esfera morta? Como é que é o volume de um leão? Morreu. Leão, morto. 4 terços pi, né? Formulinha da esfera. Era uma ex-esfera. Voltando então para essa diferença. Meu Jesus. Voltando aqui para. Voltando aqui para o círculo. Você não tem essa forma. Vamos supor que você está lá, na época lá dos antigos, a matemática não estava tão desenvolvida ainda, e você não tem a forma para calcular a área do círculo. Como é que você faria? Do lado da questão. Vamos supor que não seja uma questão, uma prova, seja o seu trabalho. Ou você responde isso, ou você não, a área precisa. Com a área conhecida. Você vai dizer a área conhecida. Tem um triângulo. Bom, você faz outra pergunta. Exatamente. Eu não sei calcular a área desse negócio aqui, mas eu sei aproximar. Então, talvez o meu chefe fique satisfeito com a aproximação. Eu não sei dar a resposta exata ao chefe. O problema que você está pedindo para resolver, eu não sei, mas eu sei dar uma solução alternativa. Né? Eu sei ali contornar a situação. E aí, o que ele fez? Ele veio aqui e colocou um quadrado. Um quadrado você sabe calcular. Vem aqui e coloca um quadrado. A figura aqui está mais bonitinha, né? Esse quadrado. E aí, o que acontece? Você sabe aqui, ó, que esse pedaço aqui, ó, que é a diagonal, vale 2R, 2 vezes o raio. E você sabe que aqui vale 45 graus, aqui também vale 45, esse ângulo é reto. Aí você invoca, né, o cara que está morto lá, vai na terra lá, o Pitágoras, e usa o Pitágoras para descobrir quanto que vale esses lados aqui. Aí você calcula a área desse cara, que é igual à área desse cara. Calcular a área do quadrado, você tem uma aproximação. Aí você leva essa aproximação para o seu chefe. Ó, chefe, a aproximação do círculo do quadrado é tanto. Aí o que ele vai falar? Manda melhorar isso aí, né? Olha lá, olha o erro que tem, ó.
Eu tenho uma área todinha aqui, ó, que não está sendo considerada, ó. Essa parte aqui, ó, é um erro. Ou seja, você está errando por falta. Olá, tudo bem? Boa noite. Você está errando por falta. O que dá para fazer para melhorar essa aproximação? Aumentar, pode ser também, mas você pode aumentar o número de lados. Em vez de aproximar por um quadrado, você aproxima por um pedaço. Por aí vai. Por hexágono, com 6 lados. E olha só, um n igual a 9, que é um polígono regular de 9 lados, você praticamente não está vendo aqui, ó. Você não está vendo aqui a sobra, o erro. A aproximação está cada vez melhorando. Então ele usou esses polígonos regulares para aproximar a área do círculo. Só que aí o que acontece? Quando eu faço n igual a 9, eu vou ter um erro bem pequeno, mas ainda não é a área do círculo, é aproximar. Como é que eu faço para realmente chegar na área do círculo? Qual ferramenta vocês aprenderam em cálculo 1 que daria para uma coisa que está quase chegando, mas não é? Limite. Aí que surgiu a ideia de limite. Ou seja, limite não existia nessa época. Então ele percebeu que se ele criasse uma ferramenta que tivesse algumas propriedades formalizadas, que é a ideia de limite que vocês aprenderam, no limite, quando você aumentar o número de lados, no limite, quando o número de lados vai para infinito, eu vou ter, então, a área da circunferência. E foi mais ou menos aí nessa época que surgiu a constante π, certo? 3, você sabe como é que é o π, né? 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 7, 9, 63. Não, na verdade eu só sei daqui até aqui. Aqui eu chutei tudo. Bom, então esse método foi conhecido como método da exaustão. Só que um outro matemático também na mesma época, o Eudóxio, ele falou o seguinte: você fez por fora, você poderia fazer a aproximação, né? Você colocou aqui um quadrado escrito, mas eu poderia colocar um quadrado círculo escrito. Poderia fazer a aproximação agora, não por falta, mas por sobra, por excesso. Agora tem uma área aqui, ó, que está sobrando. E aí você cobre agora o seu círculo com polígonos regulares e você calcula essa aproximação para mais, o valor com sobra, certo? E aí no limite esses dois valores se encontram, o mesmo valor que é o valor do círculo. Ok? Bom, então essa ideia é antiga, né? Uma ideia aí que foi antes do nascimento do cálculo. Antes do nascimento do cálculo, antes da formalização do cálculo como a gente conhece. E vamos voltar então para o nosso problema, que é esse aí. Como é que vocês resolveriam esse problema? Quero calcular a área desse negócio aqui. Não precisa ser a área exata, a aproximação já está bom. Como é que vocês aproximariam a área desse negócio aqui? A área do triângulo. Um triângulo? É. Será que um triângulo? Será que eu pensei em preparar essa aula e algum aluno ia falar triângulo e não um retângulo? Será que o próximo slide tem um triângulo? Um trapézio. Será? Falei, vou botar um triângulo que algum aluno ia falar. Põe um triângulo. Cadê o triângulo? Passou. Aí. Volta. Aí. Então, triângulo. A gente vai chegar nessa parte, ok? Tá bom. Bom, então, só para deixar o contexto histórico, para finalizar a parte do contexto histórico, a gente pode dizer que o que motivou a criação do cálculo integral, de calcular integrais, foi esse problema de calcular área. É um problema antigo, ali da questão da circunferência, é um problema teórico, mas existem aplicações no cotidiano, como eu falei para vocês, entenderam, projetos, enfim, mas também em impostos. Quem consegue imaginar uma aplicação de dedução de impostos? Um cálculo de área? Não. Saber a área para não pagar menos impostos. Então, antigamente, você tinha o Rio Nilo. Esse daqui é uma foto do Rio Nilo, tirei direto do Google Maps. Aí você vê aqui, ó, alguns pastores, alguns agricultores ali, e o pessoal também que cuida de agropecuária, também que cuida do setor.
E de ano em ano, o Nilo ele tem uma cheia, ele sobe. Só que quando ele sobe, ele pega um pedaço das terras dos proprietários, dos agricultores e do pessoal que cuida da pecuária. E aí essa terra ela fica inutilizada, ele não pode usar aquela terra para produzir ou para colocar o rebanho nele. Só que o que acontece? Antigamente, o governo do Egito, ele cobrava imposto de todo mundo. Ela tinha que dar um imposto ali. Só que não era justo quando o Rio Nilo invadia as terras, cobrar imposto daquela terra que estava inundada. Então, vinha um oficial do governo, ia lá, metia a área e dava dedução de imposto do proprietário. Então, ele tinha uma dedução. Por outro lado, quando o Nilo baixava, ele ia lá de novo e ia aumentar o imposto. Então, é histórico que desde o Antigo Egito já tinha essa necessidade de calcular a área. Agora, por que a área ela não é tão certinha assim? Por que aqui já dava problema? Porque o leito do rio não é certinho, né? O leito do rio faz umas curvas assim. Tem hora que ele está assim, reto, depois ele faz uma curvinha assim, depois vira, não é? Então, nessas curvas que dava problema para calcular a área. Quando tinha ali uma cor que dava problema para calcular. Então, voltando aí ao nosso problema, deixa eu colocar aqui. Uma pergunta, vocês acham que toda a matemática já está resolvida? Não. Não, né? Tem perguntas abertas em matemática o tempo todo. E aí eu coloquei uma frase para vocês aí para motivar, né? Não são as respostas que movem o mundo ou a ciência. São as perguntas. Então, é interessante nesse curso não é você sair com todas as respostas do seu curso. Nossa, eu aprendi isso, aprendi aquilo, aprendi. Mas você sair com perguntas. O professor falou um negócio ali e tal, mas será que não daria para fazer isso, entendeu? Curiosidade, ok? Beleza. No primeiro dia de aula, eu deixei uma pergunta para vocês. Quem surgiu primeiro? A integral ou a derivada? A integral é derivada do leite ou leite é integral? Integral. Porque o leite é um negócio integral. Então, a integral ela surgiu primeiro justamente por essa motivação de cálculo de área. Okay? Então, a ideia de integração, né, entender agora integral não como integral indefinida, mas integral definida, que a gente vai apresentar hoje, tem a ver com cálculo de área, ela surgiu muito antes da ideia, até mesmo da ideia de limite e de derivada. Então foi integral, limite e derivada, mais ou menos nessa ordem. Integral e limite mais ou menos juntos. Okay? E muito tempo depois aqui entra a grande contribuição dos dois matemáticos que levam a atribuição de terem criado o cálculo. Não é que eles criaram todo o cálculo, eles fizeram uma jogada que é conectar a noção de derivada com a noção de integral. Isso é feito no teorema fundamental do cálculo. Então, alerta de spoiler, a gente vai ver isso aí mais para frente, como conectar a derivada com a integral. Okay? Para ver esses processos com o inverso do outro. Beleza. Já falei do contexto histórico, tudo bonitinho, mas ainda não respondi como é que a gente calcula a área desse negócio aí. Aí alguém falou, aproxima por triângulo, né? Sabia que alguém ia fazer essa questão? Não combinei com ele, pessoal. E aí? Aqui, ó, a base vale 4 e a altura vale 2. Tá 4 e 2. Quanto vale essa área? 8. 4. 4, né? São triângulos, dividido por 2. Alguém está jogando bad. Então você tem ali o triângulo, né? Aqui vale 4. Aqui vale 2, então essa área aqui vale 4 vezes 2, dividido por 2, dá 4. Mas olha aquela região amarela ali, ó, laranja, amarela. Isso é um erro, né? Ou seja, a gente está aproximando por baixo, né? Agora, triângulos, a gente poderia até usar, mas a sua região poderia ser uma região bem bagunçada, assim. Então, aproximar por triângulos é uma boa, mas não é o caminho, digamos assim, mais
mais simples? Mais simples ou mais natural? Você ia fazer uma pergunta hoje. Beleza? Diga. Esse Y é referente ao ponto. Esse Y. Isso. O Y, eu estou pensando numa função, né? Então aqui é os valores de x e aqui os valores de y. Certo? Os valores da f de x. Ok? Então esse y aqui você pode pensar sendo um f de x. Ok? Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Não? Dúvidas? Vamos lá. Não? Então, se eu não quero usar triângulos, qual outra figura eu poderia usar? Saúde. Ué? Retângulos. Ah, isso, os retângulos. Quanto é? Quanto que dá essa aproximação? Agora eu vou calcular, né? Vou lá. A base desse retângulo aqui é 1. E a altura dele é 1 também. Quanto vale esse retângulo? 1. Aqui vale 1. A base desse cara aqui é 1. E a altura dele é raiz de 2. Raiz de 2. Então esse cara aqui tem raiz de 2. A área desse cara aqui, ó, a base dele é 1. E a altura dele é raiz de 3. Certo? Porque a função está aqui, ó, no 3, não está? Aí ela vem aqui. Então, eu estou fazendo um f de 3. Não dá raiz de 3. Então, aqui é raiz de 3. Aí eu vou e somo esses três valores. 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3. Claro, vou aproximar esses valores, né? Eu não posso aproximar esses valores. Daqui a pouco eu falo para vocês quanto dá. Mas, lembrando da brincadeira do eudoxo, eu não preciso fazer aproximação só por baixo. Posso fazer a minha aproximação por cima. E agora eu vou cobrir toda a região e vou pecar por excesso, não por falta. Certo? Então agora eu tenho uma aproximação maior. Ou seja, esse valor aqui que eu vou encontrar da área dos retângulos, ele é um valor maior do que realmente é o valor da área. E depois da aproximação por baixo, a aproximação por cima, os valores da matéria do método. É uma opção. Sim, é uma opção. Pronto. Então você tem essa região, você vai fazer a mesma coisa, você vai calcular os valores. A área desse primeiro aqui é 1. A área desse segundo é raiz de 2. A área desse terceiro é raiz de 3. E a área desse cara aqui é 2. Certo? Tem 2 quadradinhos aqui. Certo? Aí eu faço essa soma. Quando eu faço essa soma, eu tenho esses resultados. Para o triângulo, que foi a nossa primeira tentativa, a aproximação naquela região deu 4. Agora, usando retângulos por dentro, a aproximação deu 4,14. Agora, usando retângulos por fora, cobrindo tudo, por excesso, a aproximação deu 6,14. Então eu já posso concluir que a minha área ela é maior ou igual a 4,14, na verdade maior, tem um erro aí, e menor que 6,14. Você fala, você pode fazer a média tal ali. Eu posso fazer a média e ter uma boa aproximação também, mas eu gostaria de melhorar essa aproximação. Alguém que tem alguma dica para melhorar a aproximação? Como é que você melhoraria essa aproximação? Ué? Faria esse retângulozinho da. Diminuindo a base do retângulo, né? Como é que eu diminuo a base do retângulo? Se eu diminuir a base do retângulo, vai ficar um espaço ali. Quem pode ter espaço? O outro do lado, né? Isso. Isso é equivalente a aumentar o número de retângulos, né? Então eu aumento o número de retângulos? Exatamente. Sua ideia, qual que é o teu nome? André, a ideia do André, ó. E a do rapaz ali. Vamos aumentar o número de retângulos. Você aumenta o número de retângulos, ó, agora é com 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou falando 7. Então eu tenho agora um melhor valor para essa estimativa. Agora eu calculei, fiz a conta aqui. Deu 4,74. Isso aqui é brincadeira de criança, de ensino médio. Está calculando só a área de retângulo. Mas, meu Deus do céu, só a área de retângulo. É, só a área de retângulo mesmo. Mas a área de retângulo, uma pessoa ali, um menininho ali da primeira série sabe calcular. É brincadeira. Então, você tem ali
área de retângulo deu 4,74. Se eu fizer por cima, 5,74. Então já melhorei um pouco. Ó. Agora passou de 4,14 para... Aqui eu já tenho 4,74. E aqui 5,74. Já melhorei, já estimativo. Beleza. Mas eu afirmo para vocês que a área exata, né, é 16 sobre 3, que é aproximadamente 5,33. A área exata aí se aproxima de 5,33, mas o valor exato mesmo é 16 sobre 3. É uma fração. A pergunta é, como é que eu consigo calcular esse valor, esse valor exato aí? 16 sobre 3. Alguma inspiração ali da parte antiga, pessoal? Aumentar o número de retângulos. Vai ter que diminuir mais os retângulos, certo? Total infinito aí. Posso colocar quantos retângulos eu quiser? Posso, certo? Então olha lá. Aqui é um outro exemplo. Aqui é uma quantidade pequena de retângulos, aqui é uma quantidade enorme de retângulos. Você consegue ver o erro aqui? Bem pequenininho, né? Então o erro está cada vez menor. Quanto mais eu aumento a quantidade de retângulos, mais precisa a sua aproximação. Se eu conseguir somar a área desses retângulos em função do n e eu mandar esse n para infinito, eu obtenho exatamente a área embaixo do gráfico. Então a ideia aqui é usar limite. Aquela ferramenta que vocês aprenderam lá em cálculo 1, que é o limite, vocês vão usar agora aqui, certo? Vão aplicar o limite nessas somas. E essas somas são chamadas de somas de rima. A gente vai fazer a aproximação por baixo, é chamada de soma inferior, e a aproximação por cima é chamada de soma superior. Então vamos dar nome aos bois. Lembra lá quando a gente foi ver integral, né? Cada coisinha tinha um signo, tinha um nome, né? Tinha um significado. Aqui é delta x, pessoal. Aqui eu mudei, mas na verdade é um triângulo, certo? Delta x. Delta x. Vamos explicar isso daí. O que significa cada coisinha. Vou apagar aqui. Então você tem aqui um intervalo, que é uma função f, definida nesse intervalo AB, esse intervalo fechado. E aí, ele começa no A e termina no B. Por exemplo, naquela figura que a gente estava vendo era 0 e 4, né? Então, o primeiro ponto aqui, ó, eu vou chamar de x0. O primeiro ponto aqui eu vou chamar de x0. E aí, eu posso dividir esse intervalo AB em quantos pedaços eu quiser, certo? Para construir os meus retângulos. Essa divisão é chamada de partição do intervalo. Então, eu vou partir o intervalo em N pedaços. E aí, o primeiro pedacinho aqui, ó, primeiro ponto x0. Por falta de criatividade, o segundo pedacinho vai ser chamado de x1. Depois x2, por aí vai. E o último, eu não sei quantos eu vou partir, então o último eu vou chamar de xn. Se o n for 10, x10. Se o n for 20, x20. Certo? De maneira genérica, xn. Agora, eu posso calcular o comprimento. Posso calcular o comprimento da base do meu retângulo. Eu vou construir um retângulo assim, né? E aí, para calcular esse retângulo, eu preciso saber qual que é o comprimento da base. Comprimento da base. A gente chama esse comprimento de, vou pegar x1 menos x2, vou chamar isso de delta xi. Em geral, você poderia pegar esses comprimentos de forma diferente. O comprimento desse pode ser diferente desse, pode ser diferente desse. Mas para simplificar, para ser mais didático, a gente vai pegar todos os comprimentos iguais, certo? Mas a teoria permite você pegar comprimentos diferentes. Então,
como todos os comprimentos vão ser iguais, eu vou chamar isso simplesmente de delta x. Mas em geral, se eu pegar o cara genérico aqui, ó, vou pegar o xi menos 1 e vou pegar o da frente, que é o xi. Então, esse comprimento é o xi menos o xi menos 1. Então, vou chamar isso aqui de delta xi. Só que esse comprimento, como eu estou pegando todos iguais, a gente vai usar que ele é delta x, só um nome. Delta x é um nome para uma medida de comprimento. Oi? Delta x é a diferença de duas. A diferença dos extremos do intervalo. Esse menos o menor, certo? Aí você consegue o módulo. Pode pensar com o outro. Ok? E aí, quando eu estou cobrindo o meu gráfico com retângulos, cobrindo a região, ou seja, estou pecando por excesso, isso é chamado de soma superior. E quando eu cubro por baixo, é chamado de soma inferior. Ok? Então, aqui tem um exemplinho. Então, um exemplo para vocês. Eu vou disponibilizar os slides, só pessoal, para vocês. Tem aula que eu sei esse assunto? Não, mas eu posso tentar gravar esse final de semana. Posso gravar lá para deixar para vocês. Então, bem tranquilo, pessoal. Olha lá. Vocês têm aqui, ó, um intervalo. Vou pegar aqui um intervalo. Vou pegar um exemplo. Né? Intervalo de 1 até 12. Então, eu tenho aqui um intervalo de 1 até 12. E eu vou particionar esse pedaço, esse intervalo, de forma do jeito que eu quiser. Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui o 4. Eu escolhi também o 8 e o 2. E aí, quanto vale essa base? Vou esperar assim. Vale 1. Então, esse cara aqui é o delta x1. Quanto vale esse cara? Vale 2. Esse aqui é o delta x2, vale 2. Esse pedaço aqui, delta x3, 4. E o delta x4, 4 também, que é 12 menos 8. Okay? Então, só nome aos dois, partição e comprimento das bases. Só que no exemplo, na teoria, a gente vai pegar as bases todas iguais, com o mesmo comprimento. Ok? Para simplificar. Então tá aqui, ó, delta x1, delta x2, por aí vai. E esses intervalos aqui, ó, x0, x1, x1, x2, são chamados de intervalos da partição. Bem tranquilo, bem sossegado. Dúvidas? Não? Então, caminhando para frente. Soma superior. Cuidado para ninguém sair correndo. Ninguém sai correndo. Parece um monstro aí, não parece? Como é que a gente toma esse monstro aí? Bem tranquilo mesmo. Não se assuste. Ó, eu vou explicar o que está aqui. Isso aqui é matemática. Eu costumo falar que a matemática é como se fosse um idioma. Você precisa aprender a ler o idioma. Depois que você lê, você vê que não é um negócio de um bicho de 7 cabeças. É bem tranquilo. Você entendeu o significado de cada coisa. Vamos lá. Primeira coisa. A notação S de FP, com a barrinha em cima, eu estou dizendo que a soma é por excesso. Ou seja, uma soma superior da minha função F. Essa função F vai estar definida no intervalo AB, que chega na reta, com relação à partição P específica. Partição P, você escolhe lá, x0, x1, x2, x3 até xn, ok? E como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte. Vou anotar aqui. 2, x1. Eu não estou querendo calcular a área por excesso. Então, para eu calcular a área de cada um desses pedaços aqui, eu preciso calcular a área da base. A área da base desse carinha aqui, quanto é? x1 menos x0, né? Vou colocar aqui, ó. x1 menos x0. Vezes
esse M1 vai ser a altura desse carinha. Agora, olha só, essa função é uma função crescente, não é? O máximo que essa função obtém nesse intervalo aqui, ele é obtido justamente nesse intervalo aqui, nesse ponto. Então, aqui é o máximo da função, o valor da função. Diga. Mas nesse caso não se forma um diâmetro. O que é? Não se forma um diâmetro, né? Não. Então é o seguinte, eu vou, dentro de cada um desses intervalos, pegar o valor máximo que a função assume. Então esses MIs aqui, eles são os valores máximos que a função assume em cada um desses intervalos. Ok? São pontos que tocam na função. Sim. Então você olha para o valor máximo e aí você traça a altura. Você olha para o valor máximo e traça a altura. Beleza? Tá bom. E eles são a altura do retângulo. Então, esse MI é a altura do retângulo. E esse aqui é a base. Só que você faz isso com todos. Faz isso com todos. São quantos retângulos? N. Então, você vai somar a área do primeiro retângulo, mais a área do segundo retângulo, até a área do último retângulo. Certo? Bem tranquilo. Chegado? Então isso é soma superior. Aí é a definição da soma superior. E aí, os matemáticos inventaram uma notação. Quando você tem uma somatória muito grande, você consegue simplificar isso numa notação mais compacta. É o seguinte, eu tenho soma. Então eu vou somar vários termos, e aí eu tenho que dizer quantos termos eu estou somando. Então eu coloco um índice, que é o índice I, e aí eu conto quantas parcelas eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho N parcelas. Então eu vou somar a primeira parcela, a segunda, a terceira, a quarta, até N parcelas. Agora eu tenho que dizer como é que é a cara dessas parcelas. Então olha só. Aqui eu tenho um índice, aqui eu tenho o mesmo índice, e aqui eu tenho um índice a menos 1. Aqui eu tenho um índice 2, e aqui eu tenho um índice menos 1. Então aqui eu vou colocar NI vezes XI menos XI menos 1. E aí eu volto, como se fosse um algoritmo. Quando I igual a 1, o que eu tenho? Eu vou ter M1 vezes X1 menos XN. Quando I igual a 2, o que eu tenho? M2, X2 menos X1. E aí eu somo todos esses valores. A notação somatória vai pedir para somar tudo isso. Okay? Uma coisa que é útil, por exemplo, para a programação. Quando você vai programar, você não quer escrever toda essa linha de código. Então, existe na programação também esse comando. Você compacta esse somatório, né? Você feito um loop, você como se fosse um loop, e aí você ganha ali na estética e também na parte de informação. Só dúvidas? Não? Tranquilo, né? Exemplo, função x vezes seno de x. Caramba, x vezes seno de x. Eu fiz esse exemplo aí, eu quero calcular a área de 0 até 2. E aí eu coloquei 15 pontos na minha partição. E aí você faz uma continha, né? Faz uma continha aqui. A área deu 1,86,3 unidade de área. Como é que a gente melhora essa situação? Ué? Posso aumentar o número de retângulos, né? Vamos lá. Tá. 80 retângulos agora. Vocês conseguem ver o erro aqui? Aqui eu estou quase no meio. Praticamente não dá para ver. Olha lá, tem umas pontinhas, né? Olha lá, a aproximação agora é 1,746. Soma superior por 80 pontos. Só que eu poderia fazer também por baixo, né? Então aí vem a definição de soma inferior. Soma inferior agora, o que acontece? Isso daqui, ó, como é por baixo, eu coloco por baixo. E o valor máximo da função que ela assume no intervalo, agora eu vou pegar o valor mínimo. Mas também vai ser a altura do retângulo. Então aqui eu vou colocar um N minúsculo, que é o valor mínimo que a função assume no retângulo. Ok? Então é bem similar, bem parecido. Certo?
certo? A soma inferior. E aí eu vou para o mesmo exemplo. Então, esse exemplo aí, ó, x vezes 7x. A soma inferior com 15 pontos na partição. Eu vou ter uma aproximação de 1,642 unidade de área. O que vocês acham que vamos fazer agora? Dá para ver o erro? Então, essa é a ideia. Quando você mandar esse negócio para infinito, fazer o limite desse negócio, eu vou obter exatamente a área que está aqui embaixo. Então, o valor aqui aproximado é 1,718. Foi calculando. Sem calculando a interação superior, interação inferior, o soplamento vai dar o mesmo. Não. Nem sempre. Pode dar, pode não dar. Em geral, não dá. Tem nada a ver uma com a outra. Mas o limite é igual. Certo? Vai dar igual. Desde que a função seja integrada. A gente vai chegar nisso. Bom, e aí a gente chegou numa pergunta crucial, que é definir o que seria uma função integrável. Lembra no primeiro dia de aula que eu falei, será que toda função admite uma integral? Será que eu posso integrar toda a função? O que significa uma função ser integrável? Do ponto de vista de integral definida. Você agora, você tem a soma inferior, certo? Essa soma inferior eu posso fazer para qualquer quantidade de retângulos que eu quiser, qualquer n. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o limite da soma de f com relação à partição P com n retângulos. Posso fazer esse limite com n indo para infinito. Deixa eu escrever melhor isso. Então eu tenho a soma, que é a soma superior. Soma superior. E aí quando eu aumentar de forma significativa o número de retângulos, fazer o número de retângulos ir para infinito, eu vou ter aqui uma área. Uma área A1 da região. Agora eu posso fazer a mesma conta por baixo. Eu venho aqui por baixo e faço a mesma conta por baixo. E faço esse número de retângulos aumentar de forma indefinida, né? O n vai para infinito, entendeu? Para infinito. E aí eu obtenho uma área, um valor para essa área, A2. Minha função ela vai ser integrável quando esses dois valores forem o mesmo. Então, quando a minha aproximação por cima e por baixo, elas convergem para um único valor. Tipo como limite lateral. Oi? Limite. Limite. Ah, sim. E aí, a gente vem com a notação agora, que é a notação de integral definida. Então a gente tem agora a noção de introduzir para vocês a integral definida. Então você tem aqui a integral de A até B, f de x, dx. O que significa isso? Então, isso, a minha função ela vai estar definida no intervalo AB, chega na reta. Então, esse intervalo aqui é o intervalo que eu estou fazendo o cálculo da área. Estou fazendo, começo no A e termino no B. Então, divido aqui em vários pedacinhos e vou fazer essa conta com os retângulos. Como é que eu faço essa conta? Eu vou fazer essa conta assim. Eu preciso de uma altura, melhor, eu preciso de uma base, então é x menos x menos 1, certo? E eu preciso de uma altura. A altura sempre vai ser a imagem de alguém que está aqui dentro, que está no intervalo x menos 1 vezes x. Então eu pego aqui vou trocar aquela letra ali, vou chamar de θ. Vou pegar um ponto que está ali naquele intervalinho. Então tem aqui, né? Está o A, está o B. Aqui está o x menos 1 e aqui está o x. E aqui eu vou construir um retângulo.
Só que o gráfico da minha função tá, sei lá, coisa assim. E aí, eu sei que a altura do meu retângulo, ele é um ponto que está aqui dentro. Nesse caso, é exatamente esse ponto. Mas ele poderia estar em qualquer lugar aqui. Então, esse ponto aqui é que eu estou chamando de θi, que é, quando eu faço f de θi, eu tenho justamente essa altura aqui. Então, aqui eu coloco f de θi. Agora, eu preciso somar isso. Então, eu vou e somo de 1 até n. Só que isso dá um número, dá uma aproximação. Eu não quero só uma aproximação, eu quero um limite. Eu tomo um limite. Quando n vai para infinito. Que é o que está escrito aqui. Então, integral definida. Isso aqui tem um nome, né? Integral definida. Integral. Rima. Então, aqui nessa época, vale comentar o seguinte, contexto histórico. Nessa época, o conceito de limite tinha acabado de surgir. Não existia, por exemplo, derivada. Não existia essa conexão que a gente tinha. Ou seja, não existia a ideia de primitivo de uma função, técnica de substituição, integral por parte. Nada disso existia. Não tinha nada disso. Então eles calculavam áreas na nave mesmo, certo? Na força bruta, usando aproximações, pegavam o limite e aí viu o que acontecia quando esse n ia para infinito e por aí vai. Então, para terminar a aula, vou fazer um exemplo de como que os matemáticos antigamente faziam essas contas de cálculo de área. Vocês vão ver que a gente vai sofrer um pouquinho, 20 minutos de sofrimento, depois acaba. E na próxima aula eu vou fazer o mesmo exemplo em 1 minuto. Usando tudo que vocês aprenderam no cálculo até agora, certo? Eu vou cronometrar. Tá bom? Vai cronometrar? Então, tá bom. Tá bom. Primeiro, vocês lembram o que era o rima? Falei na primeira aula. Matemática? Não? Rima? Conhece o rima? Rima. Na verdade, o Riemann é o George Friedrich Bernhard Riemann, um dos matemáticos mais importantes da história. Ele propôs um problema 300 anos atrás, né? E não tem solução até hoje, ninguém sabe se é verdade ou se é falso, mas vale $1 milhão de dólares. É um prêmio para resolver esse problema. Não só esse problema, mas outros 6 problemas do milênio. E esse aí é um dos problemas mais famosos que ele propôs. Chama a hipótese de Riemann. Se alguém tiver curiosidade depois, pode pesquisar. Para finalizar então a aula, apertem os cintos. 20 minutos? Podemos fazer? 20 minutos? A gente acaba 8h30 estourando, pode ser? Pode ser? Então, olha só como é que era feita a conta, certo? Como é que era feita essa integral. A gente vai fazer hoje usando esse limite. Na aula que vem a gente não vai usar limite. Ou seja, na prova, no restante do curso, vocês não precisam se preocupar com limite nessa parte. A gente vai usar limite só no outro, certo? Nessa parte integral definida vai ficar bem mais fácil. Vamos lá. Valendo então. A gente vai fazer esse exemplo aqui, ó. Vou apagar aqui. Aperte os cintos, valendo. Exemplo. Minha função é x. Uma função definida como sendo x quadrado mais 1. E eu quero definir essa função, quero estudar a função no intervalo de 0 até 4. Ok? Essa função ela corta aqui no 1, e aí ela vai só. Okay?
E a pergunta é: quanto que vale essa área? Como é que a gente encontra não só uma aproximação, mas o valor exato daquela área? E aí, antes da gente prosseguir para esse exemplo, deixa eu só colocar um negocinho aqui para vocês. Rapidinho aí. Quanto que vale o valor dessa soma? Tá? 101 vezes 50? Deixa eu ver se pode tirar. Não sei. 5.000. 5.050? Mas já matou aqui, ó. 5.050. Fala aí. 5.050, né? Que é, como é que você descobriu isso? Tem que somar as duas extremidades. Isso. Você tem aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 98 mais 99 mais 100. Certo? E aí, em vez de você somar igual um 2, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 por aí. Você pega um 1, soma com 100 e dá 101. Mas se eu pegar um 2 e somar com 99, quanto dá? 101 também. Se eu pegar um 3 e somar com 98, quanto dá? 101. Quantas vezes eu estou somando 101? Estou somando, são impares, eu tenho 100 números, então 50 vezes, né? 50 vezes. 101 vezes 150? 5.000. Reza a lenda que o matemático Euler, né, que no Brasil a gente costuma chamar de Euler, mas não é suíço, quando você tem um L junto é Euler, é O. Né? Então o matemático Euler, quando ele tinha 8 anos de idade, uma lenda, viu pessoal? Ele estava na sala de aula e aí a professora não queria dar aula. Eu acho que todo mundo já pegou um professor assim, né? Chega. Oi? Não, eles falam que é. Tem uma história que fala que é Gauss, tem uma história que fala que é Euler. Eu não sei qual dos dois. Pode ser Gauss. Enfim, um dos dois. E aí a professora não queria dar aula. E aí falou assim: já viu aqueles professores que falam, faz o resumo do livro aí, que eu vou ali na sala de editoria e já volto, né? Da página tal até a página tal. Quando eu voltar, eu quero o resumo pronto, né? Enfim. Aí ela inventou o seguinte: ela colocou isso no quadro, falou: ó, vocês têm 2 horas para fazer essa conta aí, que eu vou ali e já volto. Aí antes dela sair da sala, o Carlos já deu a resposta. Né? E aí, ó. Então, isso aqui vocês viram lá no ensino médio, né? É uma PA, né? Olha lá. Primeiro termo, A1, mais o último termo, A100, certo? Vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Certo? Então, é uma PA. E essa daqui, ó? Então, 5.050, papapá. E essa? Bom, então você tem 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais por aí vai. Mais N ao quadrado. Essa daqui é parecida com aquela, mas ela dá um pouquinho mais de trabalho para deduzir. Então, como não é o objetivo da aula de hoje, mas é fácil você conseguir deduzir que isso é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6. Certo? É uma forma conhecida também. N mais n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6. Okay? Beleza, agora a gente pode ir para o nosso exercício. Eu quero calcular isso daí. Quando a gente começou a estudar esse tipo de assunto, qual que é a primeira coisa que a gente precisava fazer para construir os setantos? Fazer uma partição, exatamente. Então eu preciso particionar esse intervalo. Então tem um intervalo aqui, 0 a 4. Eu preciso vir aqui e particionar ele, certo? Então o 0, ele vai ser o meu x0. Aí depois eu tenho um x1, tenho um x2, por aí vai. E o 4 vai ser o meu xn. O 4 é xn. Nós vamos particionar em n pedaços, certo? Não sei quanto vai ser esse n, se vai ser 20, se vai ser 30, se por aí vai. Ok? Então, beleza. Então eu peguei uma partição. A partição é x0, x1, x2, x3, x4 até xn. Beleza. Agora eu falei para vocês o seguinte, que esse pedacinho aqui, ó,
pedacinho aqui, ó, era o delta x1, não é? Que é a diferença do x1 menos o x0. Então, o delta xi, ele é a diferença de xi menos xi vezes 1. Isso aqui é o comprimento da base. Ok? Mas para simplificar, eu posso tomar todas as bases dos retângulos iguais, concorda? Então eu vou chamar todas as bases, né, de delta x1 igual a delta x2 até o delta xn, e eu vou dar um nome para isso. Vou chamar de delta x. Delta x é simplesmente o comprimento da base de cada retângulo. Ok? Beleza. Agora a pergunta. Tem o que, ó? De 0 a 4. Se minha partição tivesse 2 pedaços, e esse cara aqui vale delta x, quanto que vale o delta x? Ué? 2, né? Que é 4 dividido por 2. Mas e agora se a minha partição tivesse 4 pedaços? Agora o delta x é esse pedacinho aqui. Quanto que vale? 4 dividido por 4. Se tivesse 8 pedaços, quanto que vale o delta x? 4 dividido por 8. Em geral, o delta x então é 4 dividido por n, porque n é a quantidade de pedacinhos que eu tenho na partição. Então o delta x eu já sei quanto ele vale. Ele vale 4 dividido por n. Ok? Vamos lá, seguindo então. Por outro lado, olha só uma coisa que acontece. Eu tenho aqui, ó. Eu começo no 0 e vou até no 4, certo? Se tivesse só 2 pedaços, se a partição tivesse 2 pedaços, eu sei que daqui até aqui vale delta x, certo? Então, esse ponto aqui, ó, que é o x1, vocês concordam que ele é o delta x? E o 4? Então, ele vai ser 2 delta x. E esse pedaço aqui vale 2 delta x, não é? Se eu tivesse particionado em 4, então agora o x1 continua sendo o delta x, o x2 é o 2 delta x, o x3 é o 3 delta x e o x4 é 4 delta x. Se eu tivesse particionado em n pedaços, então aqui seria n delta x. Então eu consigo escrever o x0 sendo 0, o x1 como delta x, o x2 como 2 delta x, por aí vai até o xn, que é n delta x. Beleza, quase acabando, pessoal, vamos lá. Agora eu vou pegar o máximo que a valor que a função assume, eu também chamei de supremo, mas é como se fosse o máximo, num intervalo, em cada intervalo desse. Só que a minha função é uma função crescente. Se é uma função crescente, se a função está crescendo, o máximo que ela assume em cada um desses intervalos aqui, ele é exatamente atribuído aqui, ó, no extremo direito do intervalo. Então, o máximo desse intervalo pequeno, ele vai ser atingido no x1. O máximo do intervalo desse aqui vai ser atingido no x2. Então, por aí vai. Então, aqueles MIs lá da nossa definição, esses MIs aqui, ó, da definição, o MI, que a gente usava lá na definição de partição superior, ele é o máximo da função e ele vai ser atingido no x. Então, eu tenho que M1 é o f de x1, o M2 é o f de x2, por aí vai até o MN, que é o f de xn. Quem são esses caras? Esses caras são as alturas dos retângulos, certo? E são dados em termos da função. Quem são esses caras? Esses caras são as bases dos retângulos. Então agora eu vou pegar a base de altura, ok? Tirando esses caras. Esses caras aqui são as bases e esse aqui são as alturas. E agora eu vou montar a soma. Como é que eu monto a soma? Soma superior a f, p, isso é a altura vezes delta x mais a altura 2 vezes delta x mais até a altura n vezes delta x. Ok? Então, soma superior. Do
do jeito que a gente aprendeu, bem tranquilo. Agora, eu vou substituir esses valores. As alturas, eu sei que elas são uma função crescente, elas são obtidas no extremo direito de cada intervalo. F de x1, F de x2, então venho aqui e troco. Aqui vai ficar F de x1 vezes delta x mais F de x2 vezes delta x mais F de xn vezes delta x. E agora? O que dá para fazer? Posso colocar o delta? Posso colocar o delta x em evidência? Vamos lá. Delta x evidência vai ficar f de x1 mais f de xn. Beleza. Mas agora, quem que é o x1? x1, a gente escreveu x1 em termos do delta também. Então vai ficar delta de x1 mais f de 2 delta de x1 mais f de n delta de xn. Desse x1, só delta x. E agora? O que a f faz com alguém? Ela pega esse alguém e eleva ao quadrado e soma mais um. Vamos fazer essa brincadeira. Então aqui ela vai pegar o delta x, elevar ao quadrado e somar mais um. Aqui ela vai pegar o 2 delta x, elevar ao quadrado e somar mais um. E por aí vai. Vai pegar o 3 delta x, elevar ao quadrado e somar mais um. Até o n ao quadrado, delta x ao quadrado e somar mais um. Marcar, fazer a simplificar. Bom, agora para acabar, esse delta x, quanto ele vale? Lembra que a gente calculou ele? 4 sobre n. O delta x é 4 sobre n. E aqui eu posso colocar o delta x em evidência, não posso? Delta x ao quadrado. Vou colocando o delta x ao quadrado em evidência. Delta x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1. Tá, deixa eu pular um passo aqui. Delta x ao quadrado, 2 ao quadrado. X ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado mais n ao quadrado, delta x ao quadrado. Antes de eu colocar em evidência, quantos 1s tem aqui, ó? Oi? Mas tem 3 pontinhos, né? 1, 2, 3, até... Quantos 1s eu tenho? N. Então aqui eu vou somar N, que é a quantidade desses 1s. Agora sim eu vou colocar o delta x ao quadrado em evidência. Então vai ser 4 elevado a n, delta x vai ficar assim, ó, delta x ao quadrado, que multiplica essa soma. Então aqui é como se fosse 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado, mais n. Agora, o que é o delta x? 4 sobre n. Aqui vai ficar 4 sobre n ao quadrado. Agora, essa expressão vocês conhecem? Essa expressão é aqui. Então, usando essa expressão, o que eu tenho? Eu tenho n vezes n mais 1, 2n mais 1 sobre 6 mais n. Agora eu vou aplicar distributivo. Eu vou pegar esse cara aqui e multiplicar esse. Vai ficar 4 sobre n vezes n. Aqui vai cortar. E aqui vai ficar... vou escrever 4n ao quadrado, dá 16n ao quadrado. 16n ao quadrado vezes n mais 1, vezes 2n mais 1, sobre 6.
fala, nossa, o Tico Esses egípcios ficou tudo doido. O Tico saiu para tomar uma água e o Teco está desmaiado. Outra coisa. Vamos lá, quase acabando. E agora eu venho e simplifico essa conta. Para a gente não perder tempo, eu já tenho ela simplificada aqui. Ó. Então a gente chegou nisso. Ó. Chegou nisso. Então, isso aí é todo o resumo que eu fiz, eu vou deixar disponibilizado para vocês. E aí a gente vai chegar aqui. Isso aqui é igual a 4 mais 63 sobre 3 mais 62 sobre n mais 64. 64. Valeu. Mais 32 sobre 3n ao quadrado. O que significa essa forma? Essa expressão ela significa o seguinte, que agora eu não preciso fazer a conta de quanto dá a área para uma escolha de n. Se eu colocar 10 retângulos, eu venho aqui e coloco 10, certo? Faço essa conta e descubro quanto dá a aproximação com 10 retângulos. Se eu colocar 100, eu venho aqui e coloco 100, faço essa conta e descubro quanto dá a aproximação com 100 retângulos. Só que eu não quero uma aproximação, eu quero o limite, quando n vai para infinito de quem? Disso. 4 mais 64 sobre 3, mais 32 sobre n, mais 22 sobre 3n ao quadrado. Como é que faz? Limite quando n vai para o infinito. Quanto dá o limite dessa parcela aqui, quando n vai para o infinito? Vai para onde? Vai para 0, né? E essa? 0 também. Isso aqui? Isso é uma constante, não tem n. Então, o limite vai ser o mesmo, certo? O limite de uma constante é uma constante. Então, vai ficar 4, mas 4 está ruim, né? Vamos escrever assim, 12 sobre 3, que é 4, certo? Mais 64 sobre 3, me dá quanto? 76 sobre 3. Então, tá aí, 76 sobre 3 é a área exata dessa região. E essa é a integral indefinida de 0 até 4 x quadrado mais 1 dx. É certamente a área. Agora, é assim que eles faziam. Até chegar o Newton e o Leibniz com a criação do cálculo, ou melhor, com a formalização do cálculo, o teorema fundamental do cálculo que a gente vai ver na aula que vem. E acabou com esse sofrimento, né? Acabou com essa passagem de limite. Agora a gente vai colocar aquela ideia de primitiva que a gente viu ralando pra caramba para aprender aqui lá, né? As primitivas das funções. A gente vai usar uma primitiva dessa função para poder calcular quanto vale essa área em menos de 1 minuto. Melhor, 1 minuto. Aula que vem. Acho que elas são o quê? 20? Então a gente vai calcular em 1 minuto. 19. Tá bom? Todo mundo assinou a lista de presença? Então, até quarta-feira, pessoal.